Bom, então, gente, tá aqui conosco o Otávio Guimarães, e apresentando um pouco sobre ele, segundo minha colinha aqui, o Otávio é graduado em Psicologia pela Universidade de Brasília. Ele é instrutor e psicólogo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF, instrutor da Escola de Governo do Distrito Federal e faz atendimento psicoterápico para jovens e adultos. E o Otávio vai conversar aqui conosco sobre um tema, que eu não sei se vocês conhecem, até olhei um pouco sobre, vocês conhecem o Google Trends, por exemplo? É uma ferramenta gratuita do Google que acompanha a evolução do número de buscas por determinada palavra, né? Então, se você olhar no Google Trends a palavra burnout, que é o tema que o Otávio vai trazer para a gente, o crescimento nos últimos 2 anos dessa palavra buscado no Google tem aumentado muito. Então, ele vai conversar um pouco com a gente sobre esse tema, burnout. Então, mais uma vez, Otávio, obrigada por estar aqui com a gente. E já te passo a palavra. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Minha satisfação estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite, em especial a Thalísia, né, com quem eu tive contato, né, com quem a gente teve as tratativas. E, enfim, a Heloísa já me apresentou, sou psicólogo, já há alguns anos sou instrutor da Escola de Governo, da Secretaria de Justiça. Lá eu falo muito mais lá sobre questão de felicidade, né, psicologia positiva e bem-estar no trabalho e na vida de forma geral. Tá? Eu também atendo em consultório como psicoterapeuta. Eu vou aqui compartilhar com vocês uma apresentação. Vamos lá. Vocês estão vendo aí direitinho? Tudo certo? Tudo certo. Ótimo. Deixa eu só colocar aqui a tela em outro lugar. Então, gente, eu vou falar sobre burnout, né, modos de prevenção. Então, interessante isso que a Heloísa colocou, inclusive, não tinha me passado ainda pela cabeça, né, de fazer essa pesquisa no Google Trend. Eu já conhecia o serviço do Google Trend, né, para que servia, mas que bacana, depois eu vou dar uma conferida lá, principalmente no Brasil, né, acho que tem como você filtrar por país, inclusive, ver como é que foi a procura nos últimos 2 anos, especificamente, talvez 1 ano e meio, né, quando começou a pandemia, até agora. Gente, olha só. Meu interesse aqui com vocês, eu vou apresentar rapidamente, né, o conceito de burnout. Aqui são os 6 tópicos que eu vou falar hoje. Né? Primeiro, nós vamos falar sobre definição, né, de burnout, o que é isso, como identificar o burnout, a gente diferenciar o burnout de uma depressão ou de uma crise de ansiedade, o que realmente como diagnosticar, né? Apesar de que quem diagnostica é o médico e o psicólogo também. Tá? Mas de você poder entender melhor se aquilo é uma depressão, se aquilo está evoluindo por burnout, enfim. O objetivo com o primeiro tópico é esse. Segundo tópico, eu vou falar sobre estresse, tá? Que está intimamente ligado ao burnout. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o pior tipo de estresse, né, que pode nos acometer, que é o estresse que está presente no burnout. O terceiro tópico seria, vou falar sobre comportamentos de risco. Que tipo de postura, que tipo de comportamento as pessoas têm que as tornam mais suscetíveis a, no futuro, desenvolver a síndrome de burnout. Bom, o tópico 4, vou falar sobre prevenção, como é que você, como trabalhador, você indivíduo, pode se prevenir, que medidas que você pode tomar para que você não desenvolva burnout no futuro. Eu vou falar no quinto tópico, sobre prevenção organizacional. O que uma empresa pode fazer, né, no seu nível gerencial, no seu nível estratégico, para prevenir, para que os seus colaboradores, né, não desenvolvam essa síndrome. E, por último, né, vou dar um fechamento, falar de algumas conclusões sobre a nossa conversa aqui hoje. Tá certo? Vamos lá. Primeiro, nós vamos falar agora sobre definição de burnout. Né? O que é isso? Bem, gente, olha só, a OMS, Organização Mundial da Saúde, muito recentemente,
tá? Incluiu o burnout no CID, CID-11. Para quem não sabe o que é o CID, é a Classificação Internacional de Doença. Por exemplo, quando você vai ao médico e ele te dá um atestado, ele é obrigado a colocar o CID, ou seja, qual que é o código da doença ou do porquê que você está recebendo aquele atestado. Então, o CID é o documento em que os médicos, os profissionais da saúde de forma geral, tá, utilizam para poder identificar as doenças. O burnout foi incluído, já foi incluído, já foi aprovada essa inclusão, e ele vai começar a vigorar no CID-11 daqui a poucos dias, a partir de 1º de janeiro de 2022. Né? Então, é muito recente isso e foi incluído, né, nessa classificação internacional de doença. Então, alguém agora, efetivamente, quando for afastado por burnout, vai ter um código ali exclusivo do burnout, tá? Para isso. E a gente precisa entender, gente, que o burnout é uma síndrome crônica. Né? O que eu quero dizer com crônica? Né? Ninguém fica com síndrome de burnout porque teve um mês de muito estresse. Ninguém. Então, é uma síndrome que demora meses para se instalar. Então, são meses de comportamentos de risco, como eu vou falar, né? Meses de posturas não saudáveis que podem levar as pessoas a ter burnout. Quando é algo agudo, breve, né, a pessoa não desenvolve isso. Então, é uma síndrome crônica. E aí, o que é importante falar, pessoal, que ela está relacionada ao contexto laboral, contexto de trabalho. Então, burnout não tem... eu estou enfrentando vários problemas na minha família há muito tempo, problemas no meu casamento, problemas com meus, sei lá, com amigos, com isso, com aquilo, enfrentando uma doença na família, não sei o quê, então desenvolvi burnout. Não. Burnout é exclusivo do ambiente de trabalho. Você só... um diagnóstico, assim, que atesta que o seu trabalho ocasionou a doença. Os fatores podem ter contribuído? Com certeza. Mas quando você diagnostica burnout, é um atestado de o seu trabalho, a sua forma de trabalhar levou você a adoecer. E por que é importante colocar isso? E qual que é a diferença, gente? Por que tem tanta relevância assim, por exemplo, a OMS ter inserido o burnout no CID? Porque agora, gente, e aí eu acho bacana, né, a Fox, a engenharia, ter essa preocupação de falar sobre isso, porque as empresas agora, gente, todas as empresas vão ter que ter preocupação com isso. Por quê? Porque se o burnout é uma síndrome crônica que foi incluída no CID e está relacionado ao contexto laboral, se torna uma doença do trabalho, e as empresas poderão, inclusive, ser responsabilizadas por isso. Né? Então, é sério. Né? Agora, a responsabilidade das empresas com os colaboradores aumentou. Então, por isso é importante, inclusive, as empresas se atualizarem sobre isso, porque, inclusive, pode ter questões até judiciais a esse respeito, justamente porque a OMS agora reconheceu isso. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu coloquei aqui algumas características do burnout. Agora, eu vou falar sobre 3 características essenciais. Essas 3 características, pessoal, têm que estar presentes no burnout. Essas 3. Tá? Primeiro, exaustão emocional. Queda acentuada de energia física e mental. Eu falei que eu sou psicoterapeuta e, atualmente, nesse exato momento, né, eu estou atendendo 2 pessoas que foram diagnosticadas com burnout. Tá? E as 2 são executivas de banco. Tá? Então, em altos cargos em instituições financeiras. Quando elas quebraram, vou usar esse termo quebrar mesmo, que a síndrome se instalou mesmo e pifou, a pessoa pifou, elas não tinham força para nada. Por exemplo, uma coisa corriqueira que a gente faz, você faz uma lista, né, na sua casa de coisas para comprar no supermercado, você vai para o supermercado comprar. Elas não tinham força para ir ao supermercado comprar o que faltava para a casa delas. Tá? Elas não tinham força, por exemplo, para se arrumar para encontrar amigos. Tudo para elas era muito pesado. Escovar um dente era como se fosse uma tarefa assim, super difícil.
sabe? Então, gente, por quê? Porque ela chegou à exaustão. A bateria acabou. Eu costumo comparar com a bateria do celular. Imagina a bateria do seu celular, né? Vai descarregando. E você tem ali, né, a diferença que a bateria é muito clara. Né? Você tem ali, ó, você vai com 100%, 90%, 80%, 70%. Então, você vai acompanhando no seu celular a bateria dele. Eu não sei como é que está isso com celulares mais novos, mas antigamente, quando dava 5%, 10%, o celular automaticamente reduzia a luminosidade da tela, não é? E reduzia algumas funções. Justamente para fazer o quê? Para te poupar a bateria até você conseguir uma tomada para carregar. Então, o celular fazia isso. O nosso corpo faz algo semelhante. Depois eu vou falar melhor sobre isso. Então, a bateria está descarregando, está te mandando sinal, justamente para que você não entre nesse estado de exaustão. Você entrou no estado de exaustão, não adianta, sua bateria acabou, você vai precisar ligar na tomada, e detalhe, ligar na tomada por um longo tempo. Por um longo tempo. Então, essa é a primeira característica, exaustão emocional. A segunda, a despersonalização. Seria uma desconexão do próprio corpo, sentimento, mente e sensações. O que é despersonalização, pessoal? A pessoa, ela começa a não se reconhecer mais, sabe assim? Tipo assim, essa não sou eu, né? Eu sou uma pessoa assim, assado, e eu estou de outro jeito. Eu sou uma pessoa ativa, uma pessoa super concentrada, uma pessoa que tem energia, criativa, e agora eu sou essa outra pessoa. Quem sou eu? Não estou me reconhecendo. Tá? Então, existe até um pouco dessa... Como se a pessoa tivesse desconectada de si mesmo, sabe? Eu já vi relato de pessoa olhar para o espelho e falar assim, nossa, essa sou eu, esse sou eu, tipo como se fosse uma terceira pessoa, sabe? Então, gente, essa despersonalização seria um entorpecimento mesmo. Você não se reconhece, você não sente mais, tá? Você não sente mais emoções. Vou deixar aqui bem claro isso, dessa despersonalização. Por exemplo, quando falo emoções, tá? Principalmente emoções positivas, você não sente mais. Aconteceu uma coisa, né? Uma dessas pessoas que eu estou atendendo, ela teve uma notícia ótima, né? Para ela não conseguiu sequer se alegrar, sabe? É como se estivessem falando de outra pessoa, como se não fosse uma notícia boa para ela. Então, tem essa questão da despersonalização. E, por último, um baixo comprometimento, ou seja, a sensação que nada que realiza faz diferença. Não adianta fazer nada porque nada vai melhorar, né? Aí vem uma autodesvalorização, né? Eu não sou competente, eu não sou boa o bastante. Então, para que eu vou fazer alguma coisa, sendo que não adianta me esforçar que não vai ter resultado nenhum? Tá? Um baixíssimo comprometimento com o trabalho e com a vida também, de forma geral. Então, pessoal, essas 3 características precisam estar presentes, tá, para ser diagnosticado o burnout. Necessariamente as 3. Tá? Então, vamos lá. Consequências do burnout. Vamos lá, gente. Primeira coisa, memória prejudicada. Mas lá para frente eu vou falar o porquê. Mas quem desenvolve burnout não consegue, às vezes, se lembrar de coisas corriqueiras, como, por exemplo, a senha do banco. A pessoa que já usou aquela senha inúmeras vezes, né, não lembra mais da senha, de uma coisa simples para ela, era corriqueira. E a memória dela de curto prazo, principalmente a memória de curto prazo, é muito prejudicada. Uma coisa aconteceu no dia anterior. No dia anterior eu almocei o que mesmo? No dia anterior eu fiz o que mesmo ontem? Não consigo lembrar o que eu fiz ontem, o que eu fiz anteontem. Então, essa memória de curto prazo é extremamente danificada, e daqui a pouco eu vou falar por que é. Tá? Outra, depressão. Então, a depressão, às vezes, pode ser a consequência, né? Que a gente fala de comorbidade, de você ter mais de um diagnóstico. Você pode ter o diagnóstico de burnout, o diagnóstico também de depressão, tá? Então, as pessoas que eu atendo, essas 2 executivas hoje, elas também estão com depressão, com uma tristeza, dificuldade para dormir, sem apetite, humor rebaixado, irritabilidade, todos aqueles sintomas clássicos de depressão. Outra consequência, gente, são as crises de ansiedade, tá?
O burnout faz com que a pessoa fique hipersensível a estímulos. Vou dar um exemplo para vocês. Uma das minhas pacientes, ela foi ao shopping trocar uma peça de cigarro de presente, uma peça de roupa. Ela teve uma crise de ansiedade no shopping. Por quê? Um dos motivos de ter a crise de ansiedade no shopping. Porque, gente, você vai num shopping, né, tem muitas pessoas, você vai no shopping, tem um barulho, tem um estímulo visual, muitas lojas, cada loja tentando chamar mais, né, que a outra sua atenção. Então, o burnout faz com que que a gente fique hipersensível a estímulos. A gente não consegue lidar com estímulos. Então, no caso dela, era muito estímulo visual. Muitas pessoas, barulho, muita coisa para ver. Então, ela começou a ter crises de ansiedade, justamente quando estava em lugares onde tinha muitos estímulos. Ela não conseguia mais lidar com muitos estímulos, seja visual, auditivo, né? E, por último, aqui, né, concentração diminuída. Isso aqui, a pessoa não consegue manter a concentração por muito tempo. Tá, pessoal? Eu trouxe aqui, talvez, as consequências mais corriqueiras, né, do burnout. Não são as únicas, tá? Mas só para a gente poder passar para vocês um pouquinho disso. Agora, vamos ao nosso segundo tópico. Vamos falar sobre estresse, né, que está super envolvido aí no burnout, na síndrome de burnout. Vou falar para vocês primeiro uma das definições de estresse, tá? E olha só, é importante a gente se ater a essa definição de estresse, porque a gente vai falar sobre isso bastante agora. Estresse é um fenômeno psicossocial que incide sobre o funcionamento neurofisiológico, disparado quando ocorre a percepção de uma ameaça real ou imaginária, que denota a capacidade de afetar a integridade física e ou mental de um indivíduo. Em outras palavras, gente, né, eu trouxe aqui bem bonitinho para vocês lerem, para quem, né, depois for ver essa apresentação, mas em outras palavras, gente, o que é o estresse? É uma reação do seu organismo, tá, a uma ameaça. Tá? E essa ameaça pode ser real ou imaginária. É muito importante eu citar isso para vocês, que o nosso cérebro ele não faz distinção entre uma ameaça real ou imaginária. Não faz distinção. Então, quando você tem uma ameaça imaginária, o seu cérebro reage da mesma forma que se fosse uma ameaça real, ali na sua frente, da mesma maneira. Por isso que a gente precisa cuidar muito bem daquilo que a gente pensa, do nosso pensamento. Porque nossos pensamentos podem gerar, só o fato de a gente pensar, imaginar, já pode disparar uma reação no nosso organismo, né, de estresse. Tá? E aí, uma coisa super importante para falar para vocês é a seguinte: de acordo com o que vocês estão lendo, essa definição de estresse. O estresse é bom ou ruim? É uma coisa boa ou ruim para a gente? Vamos lá. Qual a diferença de um remédio para um veneno? A dose, né? A dose. Então, o estresse pode ser algo muito bom para a gente. É algo, inclusive, essencial, e vou explicar por quê daqui a pouco. A gente precisa, é um mecanismo do nosso corpo fantástico, porque ele nos dá uma energia a mais. Ele provoca a gente, dá uma força a mais, uma energia a mais. Quer ver um exemplo? Digamos, está todo mundo aqui, né? Estou vendo algumas pessoas estão no escritório, outros estão em casa, enfim. Agora imagina que atrás de você surge agora um animal selvagem. Atrás de você agora. Imagina, como é que vai ser a reação do seu organismo? Vai ser instantânea, questão de milissegundos, inclusive antes de você perceber a ameaça, antes de você ver a ameaça, perceber, o seu corpo já reagiu, antes de você entender a ameaça. Antes de você entender. Por quê? Porque o processo é muito rápido. A sua pupila vai dilatar, você vai ter taquicardia, justamente para bombear mais oxigênio e energia para o seu organismo. O sangue vai fluir muito para as mãos e para os pés. Por que para as mãos e para os pés? Né? Se você precisar lutar contra esse animal, ou se você precisar fugir. Né? E se você correr, com certeza você vai bater seu recorde aí
na corrida, justamente porque o seu corpo te deu uma energia enorme, porque tem uma ameaça ali na sua, né, atrás de você. Você precisa reagir. Isso é bom ou ruim, pessoal? Isso é excelente. Pode, inclusive, evitar a sua morte. Entende? Dando esse exemplo, que é um exemplo mais, né, fácil da gente entender. Então, o estresse pode ser muito bom. Quer ver uma coisa boa do estresse? Por exemplo, né, estou falando aqui com pessoas que trabalham, né, uma empresa que imagina que tem reunião com o cliente, tem reunião, né, entre os próprios gerentes. Imagina que você tem uma apresentação super importante para fazer para um cliente assim, sabe? Não é super importante também. Imagina, já fazer a apresentação. Você vai ficar um pouco estressado. Você vai ficar, sabe? E vai ser bom, você vai te manter mais atento, isso vai te manter mais vigilante, vai aumentar a sua concentração, sabe? E você vai ter um desempenho melhor na sua apresentação, sabe? E você vai ficar mais próximo de fechar um contrato, por exemplo. Então, o estresse, desse jeito, ele é super importante e é algo ótimo para a gente, tá? Aqui alguns fatos do estresse, né? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre. E esse não é o estresse do burnout, tá, gente? Que ocasiona o burnout. Então, eu vou falar qual é o tipo de estresse que ocasiona o burnout. Mas aqui alguns fatos sobre o estresse. Existe muita variedade individual na reação ao estresse. Então, por exemplo, às vezes, algo que me ocasiona um disparo muito alto de estresse, para você, não pode acontecer nada. Tá? Às vezes, uma coisa que vai te estressar bastante pode também não me estressar nada. Então, existe essa variabilidade. Cada indivíduo vai reagir de uma forma diferente aos mesmos estímulos. Uns vão disparar uma reação maior, mais intensa de estresse, outros menor. Tá? Então, um agente, como eu coloquei, um agente estressor para uma pessoa pode não ser para outra. E a reação orgânica ao estresse é variável entre indivíduos e até mesmo dentro de um mesmo indivíduo, no tempo e no contexto. O que eu quero dizer com isso, pessoal? De repente, algo que para você, no momento agora atual, não é estressante ou é pouco estressante, pode ser que daqui no futuro seja extremamente estressante. Depende de vários fatores, depende do seu contexto de vida, o que você está passando hoje, como que você percebe essa situação hoje. Vou dar um exemplo aqui. Não sei se já leram sobre isso. Quais são as maiores fobias das pessoas? Quais são os maiores medos das pessoas? Não sei se você já se inteirou sobre isso. Tá ali entre os 2, 3 principais medos, variam, né? Cada pesquisa fala uma coisa, mas entre os 2, 3 principais, um dos maiores medos das pessoas é falar em público. Os maiores medos. Digamos que você nunca falou em público, né? Na escola, você fazia o trabalho todo, mas na hora de falar, você mandava os seus colegas falarem. Né? Na faculdade também, e tudo mais. Você sempre fugiu disso. Mas agora, na empresa, na sua empresa, no seu trabalho, você vai ter que encarar, você vai ter que falar em público. Uma coisa que você sempre fugiu. Como é que vai ser o seu nível de estresse? Antes e durante? Altíssimo, correto? Altíssimo. Mas à medida que você vai falando mais em público, vai falando, a tendência é o quê? O seu estresse diminuir. Então, antes para você, era super estressante falar em público. Você sempre fugiu disso, não tinha muita prática, você tinha medo da reação das pessoas, mas o tempo passou e aquilo que era... Depois de um tempo, seu nível de estresse é muito mais baixo. Então, acontece muito isso, tá, gente? O mesmo indivíduo, dependendo da situação, do contexto dele, o nível de estresse, do mesmo estímulo, pode ser muito diferente, tá? Agora, né, eu vou falar para vocês do pior tipo de estresse. Aquele que ocasiona a síndrome de burnout. De que tipo de estresse eu estou falando? Né? Do estresse crônico. Olha o exemplo que eu dei lá atrás. Se agora, atrás de você está com a sua câmera aberta, atrás de você entrar um animal feroz, você vai ver pela sua câmera, você vai ter uma reação de estresse aguda.
né, vai ser uma reação muito intensa de estresse. O nosso corpo está preparado para lidar com isso. Você não vai ter nenhum tipo de prejuízo. O animal entrou, você correu do animal, você lutou com o animal, acabou aquela situação, né, se você ainda estiver vivo, acabou a situação. O seu corpo, você pode tremer, depois de um tempo você vai tremer, você pode chorar, você pode ter algumas reações, né, do seu corpo depois daquilo, instantes depois, mas depois de um tempo acabou. Você está zerado. Você entende? Isso não te prejudica. O nosso corpo é preparado, né, para lidar com estresse agudos. Sabe? Você tem uma apresentação muito importante, você está super estressado, nervoso, tal, você vai, faz, e pá, acabou a apresentação, você pode ficar um tempo depois com muita fome, cansado, com sono, pode até tremer depois, tal, mas acabou, pronto, você está zerado. Nosso corpo, ele é preparado para repor essa energia, para descansar, quando a gente tem estresse agudos pontuais. Pontuais. O problema é aquele estresse crônico, que às vezes não é tão agudo, mas é moderado, mas o seu corpo não se recupera. O seu corpo não se recupera. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma das minhas pacientes, né? Executiva do banco. Ela está com um volume de trabalho altíssimo já há 2 meses. Né? Ela não desenvolveu burnout ainda, essa, né? E que eu estou trabalhando para que ela não desenvolva. Mas ela está com 2 meses com nível alto de trabalho. Chega final de semana, o que ela quer fazer final de semana? Só dormir, fazer nada. Só que no caso dela, dormir, fazer nada, não repõe as energias dela. Final de semana não é suficiente. Então ela já começa a outra semana como? Cansada. E aí termina, outro final de semana também não consegue repor, continua. Vocês entendem onde isso vai parar? Agora imagina esse efeito por meses. Nosso corpo não descansa. Nosso corpo não recupera. E aí você vai, por mais que o estresse não seja agudo, seja talvez moderado, mas você vai desgastando todo o seu organismo, porque você está requerendo do seu organismo o tempo todo. Você está requerendo, por exemplo, que tenha mais energia o seu organismo, você está requerendo do seu organismo que ele fique mais tempo acordado, vigilante, você está requerendo do seu organismo que ele se concentre mais por mais tempo, né? E isso nunca acaba. Gente, esse tipo de estresse é que é o perigoso, sabe? É esse que você não consegue recuperar, é aquele estresse moderado, tá? Das coisas do dia a dia, das coisas do trabalho, que é esse estresse que ocasiona, né, síndrome de burnout. E como eu falei que o corpo está melhor preparado para lidar com estresses agudos. E o cortisol, gente. O cortisol, para quem não sabe, ele é o pessoal denomina, né, do hormônio do estresse. É o hormônio que ocasiona toda, que dispara, que vai... É o mensageiro, digamos assim, né? Vamos colocar assim, o hormônio é um mensageiro que vai disparando outras reações no organismo. Então, o cortisol que faz esse trabalho, o principal, né? O hormônio é o cortisol. Cortisol, ele é extremamente tóxico para as células, todas as células. Mas entre essas células, nós temos as células nervosas, os neurônios. Então, a gente vai entender agora um pouco melhor dos efeitos do cortisol no organismo, né? A médio, nem vou falar longo, a médio prazo, tá? Prejuízos crônicos do cortisol no nosso organismo o tempo todo. Primeiro, gente, reduz a imunidade, né? As forças do seu organismo para combater doenças vão diminuindo. Porque você está sempre precisando de energia, sempre precisando de mais e mais, o seu organismo vai ficando debilitado. Então, reduz a imunidade, você fica mais propenso a ter doenças. Outra coisa, lentifica o metabolismo. O seu metabolismo fica mais lento. E aí, por que fica mais lento? Porque você precisa de mais energia. E aí, gente, o que acontece? O seu metabolismo fica mais lento, e por ficar mais lento, por que precisa mais energia? Na verdade, o organismo precisa estocar energia. Você entende? Está o tempo todo demandando energia, o tempo todo, então o organismo pensa o seguinte: opa, eu preciso ter aqui uma gordurinha extra. Né? Literalmente, uma gordurinha extra. Literalmente. É a gordura visceral que eu coloquei aqui. Então, você tende a acumular
a subir o seu nível de colesterol ruim, né? A ter sobrepeso, né? A ter, principalmente com os homens, tá? Uma barriguinha mais acentuada, justamente porque o seu corpo está precisando armazenar energia, porque você o tempo todo está requerendo isso. Então, nosso corpo é muito inteligente, pessoal. Ele percebe isso. E, claro, você tem mais gordura no seu organismo, vai aumentar o quê? A sua pressão arterial. Então, você pode desenvolver hipertensão, diabetes. Né? Também você vai ter que ter... Como você precisa de energia o tempo todo, o nível de glicose, de açúcar no seu sangue vai estar alto, toda hora você está precisando de energia. Tá? E aí a gente vai afetar o hipocampo. O hipocampo, gente, é a parte do nosso cérebro que está muito vinculada à questão das memórias, tá? Que eu falei aqui atrás, ó. Deixa eu ver se eu volto. Aqui da memória, né? Está muito relacionado o hipocampo à memória. Então, nossas memórias são consolidadas no hipocampo, tá? Então, o cortisol, como eu falei para vocês, ele afeta as células do organismo, principalmente as células nervosas, né, do hipocampo, que vai prejudicar a questão da sua memória e também a questão das suas emoções. Né? Você vai ter uma maior instabilidade emocional, sabe? Maior irritabilidade. Né? Tá vendo, gente, como é sério isso? Isso aqui não acontece do dia para a noite, obviamente. Mas só para vocês terem uma noção de como o cortisol, o nosso organismo ali continuamente vai ocasionando todos esses prejuízos. Tá? Agora vamos falar sobre comportamentos de risco, né? Que tipo de posturas de comportamento no trabalho, né? Vou falar do trabalho também na vida pessoal, que podem, né, que são prejudiciais aí, que a médio prazo, até longo prazo, podem ir ser responsáveis por desenvolver o burnout. Gente, primeira coisa, pessoal, entenda. A postura de ser multitarefa, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é extremamente prejudicial a tudo. Então, por exemplo, você está ouvindo a minha aula aqui agora, você está ouvindo minha aula, né, minha palestra. Você está ouvindo minha palestra e está respondendo um e-mail. Né? Multitarefa. Tá? Isso vai produzir uma série de coisas. Eu vou falar para vocês aqui, melhor. Primeiro, gente, o nosso cérebro ele é serial. O que eu quero dizer que é serial? É uma coisa de cada vez. Uma coisa por vez. Nosso cérebro não faz duas tarefas ao mesmo tempo. Aí você pergunta, mas Otávio, como é que você explica, então, alguém que dirige e conversa com a pessoa do lado? Não são duas tarefas? Ela não está dirigindo o carro, está conversando? Então, eu falo para vocês, essa tarefa de dirigir ou outras tarefas, por exemplo, podem ser automatizadas. Veja bem, tem muita gente que dirige de forma automática. Né? Se você tem um tempo dirigindo, já está tudo muito automático para você. Ok, você tem que ter atenção no trânsito, mas você não precisa prestar atenção para aonde fica o pedal do freio. Né? Você automatizou isso. Para passar a marcha, como é que eu faço? E tal. Né? Para dar seta, como é que eu dou seta falando que eu vou entrar para a direita e para a esquerda? Está tudo muito automatizado. Né? Então, quando você automatiza boa parte da prática de dirigir, você consegue conversar com outra pessoa, por exemplo. Mas não sei se vocês já viram isso, né? Isso acontece principalmente com homens, que têm são diferentes das mulheres nessa questão da atenção. Né? Tem uma capacidade menor que as mulheres. Se acontecer isso com você, você está ouvindo música no carro, mas está meio perdido. Peraí, para onde que eu vou agora? Eu vou reto, tal, não sei o quê. Você está ouvindo música. O que geralmente muitos fazem? Não, vou abaixar, vou desligar a música. Né? Por quê? Porque agora ele precisa de uma atenção maior e a música está concorrendo com essa atenção. Entende? Então, o que eu estou colocando para vocês? A não ser que seja uma tarefa automatizada, sabe? O cérebro não consegue fazer mais de uma coisa por vez. Só mais um exemplo. Aqui em casa, aqui na minha casa, eu que lavo louça. Na divisão das tarefas domésticas, eu lavo louça. Mas eu lavo louça ouvindo podcast. Porque lavar louça, para mim, é uma tarefa automatizada. Não preciso de uma atenção maior para lavar uma louça. Então, eu estou lavando louça ouvindo meu podcast. Minha atenção está no podcast. Eu estou ali absorvendo conteúdo. Porque uma das ações está automatizada. Mas, quando se trata de ações que precisam de atenção, por exemplo, para você absorver esse conteúdo da palestra, você tem que estar prestando atenção.
Para você responder um e-mail, você tem que estar prestando atenção. Aí você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. O que você faz, gente, para deixar claro, é pular de uma tarefa para outra. Você vai pulando muito rapidamente de uma tarefa para outra, uma tarefa para outra. Você está abrindo aula, pouco você está respondendo um e-mail, pouco, né? E às vezes são questões de segundos ou de milissegundos. Você está pulando de uma tarefa para outra. E isso é extremamente prejudicial para a gente. Por quê? Isso aumenta, pessoal, como está aqui, o cortisol. Isso aumenta a ansiedade. Isso desencadeia agressividade, inclusive, e impulsividade. Você fica mais agressivo e impulsivo quando você é multitarefa. Você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Mais de uma, não é várias coisas, é mais de uma coisa que requer a sua atenção ao mesmo tempo. Tá, gente? Então, isso ocasiona muito estresse para o cérebro ficar indo e voltando, uma tarefa para outra, uma tarefa para outra, uma tarefa para outra. Tá? Isso consome energia demais. Tá? Aumenta o nível de estresse consideravelmente. Alternar a atenção de uma tarefa para outra exige mais energia. Focar exige menos. Isso significa que as pessoas que organizam seu tempo de modo a permitir a concentração não só produzirão mais, como ficarão menos cansadas e neuroquimicamente menos exauridas depois. Então, o foco, gente, você vai responder ao e-mail, tira um tempo, responde tudo de uma vez, se você puder fazer. Uma tarefa, faz tarefa em bloco. Se você se foca naquela tarefa, faz aquilo ali em bloco, você vai ser muito mais produtivo e você vai ficar muito menos cansado, muito menos estressado. Tá? Então, esse comportamento de risco no multitarefa pode te atrapalhar bastante. E aqui, pessoal, uma observação. O multitarefa habitual tem pior desempenho que o multitarefa ocasional. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que fala assim, já ouvi gente falando assim, não, Otávio, mas eu aprendi a ser multitarefa, tipo, peguei o jeito da coisa, sabe? Agora eu sou o tempo todo e meu desempenho é melhor agora. Antes era ruim, mas eu me acostumei. Os estudos falam o contrário. Fala exatamente o contrário. Quanto mais multitarefa você é, com mais tempo, ou seja, multitarefa habitual, pior o seu desempenho do que alguém que de vez em quando é multitarefa. Então, pode esquecer a ideia de, não, vou me aperfeiçoar em ser multitarefa e eu vou fazer isso, daqui a um tempo eu vou conseguir ter um desempenho bom porque eu vou me acostumar a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não funciona assim. A ideia é que, ao longo do tempo, seu desempenho vai ser pior e pior e pior. Tá? Vamos lá. Outros comportamentos de risco, tá, gente? Eu vi aqui o finalzinho da palestra anterior, né, falando desse cenário, né, de configuração de escritório, de layout de escritório e tudo, essa questão de trabalhar em casa versus trabalhar no escritório. Achei interessante, por quê? Porque uma das coisas que ocasionou muito estresse nessa pandemia foram porque as pessoas não delimitaram o horário para o trabalho. Já que eu estou em casa, meu computador, minha internet está ligada 24 horas por dia, né? Não desligo a internet, meu computador está aqui. Meu chefe mandou um WhatsApp para mim, 9 horas da noite. Mas eu estou aqui em casa mesmo, eu faço agora. Não deixa para amanhã, não, vou fazer agora. Pessoas que, quando você não delimita o seu tempo de trabalho, isso é muito prejudicial. Quando eu falo de levar trabalho para casa, né? Tô falando, obviamente, a gente não estou falando de trabalho em casa, né? Quem trabalha em casa, obviamente, está com trabalho, né? Tem trabalho em casa. Mas pessoas que têm um trabalho do escritório, que levam para casa, sabe? Quando eu falo de levar para casa, é ficar pensando. Às vezes você não está trabalhando, mas você está pensando no trabalho, né? Pensando nisso. Isso também, tá? É complicado. A gente precisa parar. Opa, qual hora que eu vou pensar sobre essa questão no meu trabalho? Vou pensar tal horário, vou pensar no expediente, vou pensar aquilo. Porque você pode não estar efetuando o trabalho, né? Mas só você está pensando, como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou resolver aquilo, você extrapola os limites. Né? Isso a longo prazo, médio prazo, longo prazo, mas pode trazer muito prejuízo. E também tem a questão do perfeccionismo. Né? Eu não sou da área de recursos humanos, né? Nunca trabalhei com recrutamento, seleção e tal, treinamento. Mas antigamente, eu sei como é que é hoje. Se tiver vindo RH aí, talvez, né, posso dizer, obviamente, bem melhor. Antigamente, nas entrevistas de emprego, né, perguntava assim, qual que é o seu maior defeito? Né?
A resposta padrão de muita gente era o quê? Ah, eu sou perfeccionista. Meu maior defeito é ser perfeccionista. E falava isso como assim, nossa, vamos sair bem se eu falasse, desse a resposta, né? Gente, o perfeccionista é um dos sujeitos mais suscetíveis a ter síndrome de burnout. Tá? Dos mais sujeitos. Por quê? Ele acredita que precisa dar o máximo de si o tempo todo, o máximo de si o tempo todo. Gente, eu não sei se tem algum engenheiro aqui me ouvindo, mas engenheiro de equipamentos. Pega um equipamento que tem uma capacidade, utiliza essa capacidade máxima do equipamento por um longo tempo. O que vai acontecer com esse equipamento? Você entende? Com raras exceções, ele vai dar problema, vai dar pane. Por mais que ele tenha aquela máxima capacidade dele, se você ficar usando aquela máxima o tempo todo, o equipamento pifa, a vida útil dele diminui bastante. A mesma coisa é a gente. A gente não consegue dar o máximo de si o tempo todo. A gente tem picos de desempenho. E é perfeitamente normal isso. Né? Outro pensamento do perfeccionista que atrapalha é achar que você vai concluir um trabalho quando tiver tudo perfeito. Não dá, gente. Para ser excelente, você nota 10 em tudo. E que, por último, eu até coloquei essa figurinha, por quê? Né? É uma construção com 4 colunas que tem aqui. Gente, a gente precisa entender que o trabalho é mais uma dimensão da nossa vida. Mais uma dimensão. Então, a gente precisa ser feliz no trabalho? Precisa. A gente precisa ser produtivo? Precisa. A gente precisa ter um esforço, ter um enfoque ali? Precisa. Mas, além do trabalho, você tem a sua família, você tem, sei lá, seu relacionamento amoroso, você tem sua espiritualidade, você tem o seu lazer, os seus hobbies. A sua vida é muito mais rica do que o seu trabalho. O problema é que tem muita gente que esquece disso e que foca a vida inteira no trabalho. Como se essa construção que eu passei aqui, estou botando esse ícone aqui, dessa construção, fosse um suporte só, um suporte fortíssimo. Essa construção vai ruir. Você entende? Você precisa de vários, né? Eu não sou da engenharia, obviamente, mas você precisa de vários suportes para sustentar uma estrutura. Você precisa de vários suportes para sustentar a sua vida. Um suporte é o trabalho, sim. Outro suporte é a família. Outro suporte é o relacionamento amoroso. Outro suporte é... Enfim, por aí vai. O problema é quando você faz um suporte só grande na sua vida. Tem gente que faz isso com o trabalho. E aí coloca no trabalho toda a fonte de prazer e de gratificação na vida. Você está correndo um sério risco de desenvolver burnout, depressão e ansiedade, né? E crise de ansiedade generalizada, que a gente chama. Vamos para o quarto tópico, pessoal. Prevenção, né? O que eu vou fazer agora no nível individual? Como que eu vou lidar com essa questão no nível individual? Gente, primeiro, eu vou falar de coisas básicas. Primeiro, realizar regularmente exercício físico. Super importante, tá, gente? Exercício físico vai ajudar muito a reduzir a sua ansiedade, a melhorar o seu humor, a, inclusive, reduzir o nível de cortisol, né? Mas aqui, só uma ressalva, pessoal. Exercício físico não pode ser aquele intenso, tá? Aquele que você, nossa, morri hoje na academia. Isso não vale. Porque corri 20 quilômetros porque não consigo sair levantar do sofá. Não pode ser um exercício físico super intenso que te esgote esforços. Esse, pelo contrário, isso piora, tá? Esse piora o seu humor, esse piora o seu estresse. Então, exercício físico moderado. Né? Moderado alto, vou botar assim no médio, assim, não pode ser alto, tá? Alta intensidade. Fazer anotações frequentemente, tirar da mente tudo que possa interferir na sua capacidade de focar. Gente, por exemplo, você tem que levar o seu filho no dentista amanhã, sabe? A gente fica assim, nossa, eu não posso esquecer que eu tenho que levar meu filho no dentista amanhã. Eu não posso esquecer, aí fica com aquilo na mente, sabe? Eu não posso esquecer tal tarefa. Nossa, eu tenho um relatório que eu tenho que entregar, não posso esquecer. Eu combinei de sair com minha amiga hoje para comprar o presente, não sei o quê, não posso esquecer. Tem gente que fica o tempo todo fazendo esse loop na mente para não esquecer os compromissos. Gente, isso ocasiona muito estresse. Muito estresse. Sabe o que você faz? Tira da sua mente. Quando eu falo tirar da mente você tem uma agenda? Não precisa de agenda, eu confio na minha cabeça. Cuidado. Você pode estar se sobrecarregando.
Tem uma agenda, bloco de notas, alarme no celular. Você tem que levar o seu filho amanhã no dentista? Beleza, bota o alarme no seu celular para isso. Bota isso na sua agenda, que aí você tem a sua agenda, você não precisa ficar lembrando disso. Bota lá. Você só precisa lembrar de olhar a sua agenda, que vai ter todos os seus compromissos lá. Você entende? Então, cada um vai ter uma forma de se organizar melhor. Tem gente que vai ter bloco de nota no celular, tem gente que vai ter um alarme, tem gente que vai ter uma agenda física ou digital, a forma como você achar melhor, mas tira da sua mente. Você está respondendo um e-mail, você lembrou, nossa, tem essa informação importante para botar no relatório, eu não posso esquecer. Não, você está escrevendo um e-mail, abre a tua janela, bota lá, informação tal do relatório que precisa botar, e volta para o e-mail. Não fica com aquilo na sua mente, eu tenho que lembrar, tá? Uma outra coisa, realizar atividades em blocos, tá, pessoal? Como eu sugeri anteriormente. Para quê? Para você manter o foco. Né? Vai responder e-mails? Responde vários e-mails. Daqui a um tempo só você abre o seu e-mail novamente. Não fica pulando de uma tarefa para outra. Vou fazer o relatório. Então, agora eu vou sentar e vou fazer o relatório. Né? Eu vou fazer os relatórios, fazer coisas em bloco. Eu tenho que ligar para os clientes. Então, agora eu vou sentar e vou ligar para vários clientes. Fazer tudo em bloco. Sabe? Você vai conseguir manter o foco por mais tempo, você vai gastar muito menos energia e ter um desempenho muito melhor. Tá? E aqui vem um conselho para gerentes, pessoas, chefes, pessoas que têm cargos, né, que gerenciam pessoas. Gente, é super importante que você determine horários para atender os seus colaboradores. Tem gente que acha muito legal, nossa, eu sou chefe e a porta da minha sala fica aberta. Qualquer hora, qualquer um dos meus colaboradores pode entrar para conversar comigo. Eu entendo que isso pode parecer mais amigável. Né? Nossa, esse gerente é aberto, né? Esse gerente é acessível. Né? Ok, pode parecer isso. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você está fazendo um relatório, entra alguém para conversar com você sobre um prazo para entregar não sei o quê. Aí você responde, não sei o que, tira dúvida, beleza. Volta para o relatório. Outra pessoa pergunta outra coisa. Você entendeu a confusão que fica? Você não consegue concentrar, porque toda hora está entrando alguém, está vindo alguém te interromper e tal. Então, determina horário para isso. Você quer atender as pessoas? Ok. Determina um horário ou uma forma que, assim, a não ser que seja urgente, sabe? Aí que é urgente, claro, se é urgente, te interrompe no momento. Mas se não for urgente, marca horário para isso. Mas as pessoas vão achar que eu sou metido, né? Que eu sou um chefe metido, inacessível. Não vão achar se você explicar para elas o porquê. Não vão achar se você explicar para elas o quanto que isso te prejudica. Você tem que interromper as tarefas ao longo do dia. E essas duas executivas que eu estou atendendo hoje, então, com burnout, as duas eram assim. Tipo, qualquer hora, qualquer pessoa podia entrar para falar comigo qualquer coisa sobre o trabalho. E elas demoravam, às vezes, e isso gasta uma energia imensa, gente. Gasta uma energia imensa. Quando a gente está num trabalho que a gente está focado, pula para o outro, foca no outro e termina. Aí depois tem que voltar e focar de novo. Gente, é uma energia grande que você gasta. Tá? Então, determina o horário, determina uma agenda para você atender as pessoas, tá? Você que é gerente. Vou aqui para o penúltimo tópico. O que a organização pode fazer, né, para melhorar, para prevenir o burnout? Gente, aqui eu vou falar bem rapidamente. Primeira coisa, gente, estimular que as pessoas interajam umas com as outras. Sabe, isso foi muito prejudicado por conta da pandemia. Cada um na sua casa, né? E que foi falado aqui, eu achei interessante, né, nessa palestra anterior, sobre se você quer crescer na empresa, você provavelmente vai ter que estar no presencial. Sabe? Por quê, gente? Olha só, aqui tem várias pesquisas que falam sobre isso, eu vou citar rapidamente. A existência de relações íntimas satisfatórias é dos mais fortes fatores para a previsão de felicidade e do bem-estar emocional. Foi feita uma pesquisa, ainda está rolando essa pesquisa, 75 anos de pesquisa, a pesquisa mais longa, né, da história da humanidade, digamos assim. Começou antes da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. Acompanhando as pessoas, as famílias, e das conclusões o maior fator preditor para a longevidade é a sua qualidade dos relacionamentos interpessoais. Não é o seu nível de colesterol, não é sua diabetes, não são as doenças hereditárias, é o seu nível de qualidade, de quantidade de relacionamentos
né, interpessoais. Isso vai determinar muito mais a sua longevidade que qualquer outra coisa. Então, nossa felicidade está muito relacionada ao nível dos nossos relacionamentos interpessoais. Né? Outra pesquisa, estar desconectado socialmente é pior para a sua saúde do que fumar 15 cigarros por dia. 15 cigarros. Acho que uma carteira tem 20, né? Se não me engano. Então, é pior. Se você está desconectado socialmente, para a sua saúde, é pior do que você fumar uma cartela, né? Quase uma cartela de cigarro por dia. E aqui uma pesquisa dos Estados Unidos falando o seguinte, 1 hora por semana tomando um café com um amigo produz a mesma felicidade que US$ 100.000 anuais a mais no salário. Gente, você imagina, vou deixar de ver meu amigo toda semana que eu vejo, porque vou trabalhar mais, vou ganhar mais dinheiro. Beleza, para compensar no seu nível de felicidade, lá nos Estados Unidos, porque lá os salários são anuais, né? Não é que nem aqui no Brasil, que a gente pergunta o salário mensal, para compensar a sua felicidade, você precisa de US$ 100.000 a mais no seu salário. É muita coisa. Senão, você trocou uma coisa por outra pior. Tá? Então, eu estou falando isso para vocês porque, gente, a organização é importante. Aniversário antes do mês, comemorar, confraternizações da firma, né? Às vezes o pessoal só faz isso no final do ano. Mas a ideia é a seguinte, quanto mais amigos você tem no seu trabalho, mais feliz você vai estar. Mais alta vai ser a sua produtividade. Menos estresse você vai ter. Então, as empresas deveriam estimular que as pessoas interagissem mais umas com as outras. Tá? Outra coisa, não incentivar o comportamento de salvador da pátria. Né? O que é salvador da pátria? Cara, tá com um problema aqui, joga para a pessoa que a pessoa resolve. Né? Tem uma pessoa problemática numa equipe, mas joga para gerente tal, porque gerente tal pega tudo que é bomba. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque como se fosse salvador da pátria, sabe? O super-homem, a Mulher Maravilha, joga lá que ela resolve tudo. Você pode estar pressionando demais aquela pessoa, né? Talvez agudo. Quando é uma situação pontual, pessoal, tudo ok. Uma situação pontual, ok. Outro pontual ali, ok. Agora, quando é uma coisa constante, como a gente já viu, isso prejudica muito. Então, prezar pela cooperação, não competição, tá? Então, que o ambiente, todo mundo possa sair ganhando, a situação de competição aumenta muito o nível de estresse, e não colocar pressão frequentemente sobre os colaboradores. Tá, gente? E conclusão aqui, pessoal, primeira coisa, síndrome de burnout demora um longo tempo para ocorrer. No entanto, depois que o indivíduo chega a esse nível de esgotamento, o prazo para se recuperar é enorme. Gente, as 2 pessoas que eu estou atendendo ficaram 6 meses afastadas do trabalho. Só para vocês terem uma ideia. Porque demorando para se recuperar. A bateria descarregou, como falei lá atrás, demorou muito para recarregar. O burnout é uma forma do organismo fugir dos agentes estressores. Então, o seu corpo tem essa síndrome que é para te proteger, gente. O burnout é um stop que o teu corpo dá para você para que você não morra. Se você continuar daquele jeito, você vai morrer. Então, o burnout pode ser até uma coisa positiva na vida de alguém que vai obrigar a pessoa a parar a vida dela para repensar seu estilo de vida. E, pessoal, aqui, obviamente, o trabalho de prevenção é muito mais eficaz do que o de intervenção. Você vai gastar muito mais dinheiro com licença médica, você vai gastar muito mais dinheiro para recuperar aquela pessoa, a organização, para treinar outra pessoa para ficar no lugar dela, do que trabalhar essas questões de prevenção. Pessoal, é basicamente isso. Está aí meus contatos, né? As minhas redes sociais, meu e-mail. Foi um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu tirar aqui, cancelar a apresentação. Bem, isso. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Espero que tenha sido bacana e produtivo para todos. Fábio, nós que agradecemos, né? Acho que todos os esclarecimentos aqui que você nos trouxe, enquanto gestores, coordenadores, pessoas com alguma certa posição de liderança, esse tipo de conhecimento é essencial. Então, a gente agradece. Eu não sei se a gente pode abrir, antes de despedir do Otávio, com base no que foi falado aqui, alguém tem alguma dúvida para ser tirada sobre o tema? Então tá, pessoal. Uma dúvida, um comentário, uma questão? Estou aqui para... Eduardo. Oi, Eduardo, bom dia. Primeiro, parabéns aí, viu, pela belíssima palestra, né? Eu até estava esses dias aí corrigindo, né? Eu falava burnout, né? Até fui corrigido, não é burnout, é burnout, né? E a gente está vendo, de fato, durante a explicação, de como isso está do nosso lado e a gente, às vezes, não percebe, né?
Juntando com a apresentação dos novos escritórios, que o Maírton apresentou antes de você, é uma tendência muito grande aí dos open office, né? São os escritórios abertos. E aí, quando você fala sobre essas multitarefas, né, e teve uma chamadinha ali interessante para gerências, a gente no escritório aberto, a gente fica mais suscetível a ser interrompido, porque os colaboradores estão em volta, né? E você lidar com isso, ou você se fecha numa bolha, mas não tem como, né? Então, eu gostaria de entender, talvez, isso, como é que a gente poderia trabalhar, né? Botar só num aquário ali o cidadão também não é o caso, imagino eu, né? Mas como estabelecer essas regras ao longo do dia para que você possa se concentrar e realmente não ser o multitarefa que vai exigir demais. E isso eu vejo no meu dia a dia, que a gente acaba... Eu estou fazendo um e-mail aqui, paro para atender ali, daí já vem o telefonema e já vai resolver um outro, o outro está de pé esperando, não sei o quê. É assim o dia a dia, né? E realmente isso dá uma carga de estresse que a gente não percebe, é de cansaço mesmo, né? E a qualidade do trabalho da gente cai, né? Isso é perceptível e você colocou exatamente, a gente sente isso no dia a dia, né? E como é que lidar com isso, né? É uma questão para a gente desenvolver individualmente cada um na sua realidade, mas essa questão física hoje, né? Eu até te digo que quando a gente estava em home, a gente daí ficava mais concentrado. Hoje ainda temos híbrido aqui na empresa, né? Então, naquele dia, eu estou ali mais concentrado, não deixo interferir com as questões domésticas, né? Falando assim, concentrado no trabalho. Mas quando volta para o escritório, realmente você tem uma avalanche de coisas que vão acontecendo ali, multitarefas, né? Ótima pergunta, Eduardo. Sim, a gente precisa... Primeiro, a intenção aqui, a minha fala vai falar assim, olha, nunca seja multitarefa, né? Nunca mais faça 2 tarefas ou 3 ao mesmo tempo. Porque tem situações que vai ser muito complicado, né, realmente, isso não fazer. Meu alerta foi para que isso não seja uma coisa frequente, não seja uma coisa constante. E aí, quando você coloca esses novos configurações, né, de escritório, coisa mais aberta, sem muitas divisórias, né? Eu entendo isso para facilitar o acesso das pessoas e a comunicação das pessoas. No entanto, de repente, aí varia, cada empresa precisa pensar em estratégias. Por exemplo, o gerente, principalmente pessoas que têm cargo de chefia, ou, enfim, tem que lidar com outras pessoas. Às vezes, o problema que ocasiona é quando elas têm livre acesso o tempo todo. Esse é o problema. Livre acesso o tempo todo. Não pode ser assim. Então, assim, de repente, estabelecer, ou conversar com a equipe, falar, galera, olha, eu estou mais focado, por exemplo, hoje eu tenho esse trabalho, estou mais focado nisso. Então, assim, eu vou tentar focar meu tempo em poder responder essa demanda, focar meu tempo em concluir esses trabalhos. Então, eu quero pedir para vocês, assim, uma hora ou outra eu vou sair para descansar, vou sair para arejar a cabeça. Então, nesse momento, de repente, que eu saí para arejar, na volta você conversa comigo, tiver uma questão urgente, vocês trazem na hora, mas tenta evitar hoje mencionar muito, porque eu vou precisar concentrar hoje para um trabalho específico, sabe? De conversar com a equipe nesse sentido, sabe? O meu objetivo, Eduardo, não é falar, ó, nunca faça, mas é diminuir, porque está demais, está uma coisa exagerada, sabe? Eu falo isso para as pessoas que eu estou entendido no burnout. É o tempo todo apagando incêndio, uma coisa para outra, uma coisa... E, de repente, até a forma da empresa é repensar a estratégia organizacional, ou repensar a questão dos cargos, porque uma pessoa só está tendo que lidar com 1 milhão de demandas. E aí? Será que não é hora, de repente, de contratar outra pessoa também para dividir essas demandas? Porque, senão, ela vai se sobrecarregar e vai fazer essa multitarefa. Mas, enfim, espero ter esclarecido isso um pouco melhor, Eduardo, mas a questão não é eliminar, é diminuir. Otávio, muito boa palestra, gostei bastante, parabéns. E uma técnica que nós ouvimos aqui uma vez no passado, que uma pessoa comentou conosco, é do Pomodoro. Seria também uma alternativa para a gente ter essas concentrações, assim, né? A gente já fez pesquisas também, e essa pessoa apresentou que seria o ideal para o Pomodoro nos concentrar ali por 25 minutos, fazer umas pausas de 5 minutos,
E na época que isso foi apresentado, a gente usou bastante, mas depois acabou caindo, né? E a gente parou de praticar. Mas pode ser sim? Qual a sua opinião quanto a isso? Uma alternativa para a gente concentrar mais em uma determinada atividade? Olha, Thalisa, eu já li muito sobre esse assunto, né, sobre o método Pomodoro, sobre concentração. E, assim, eu tive, inclusive, dificuldade, porque as pesquisas, elas não são... Acho que precisa ser feito mais pesquisas ainda sobre isso, sabe? Porque as pesquisas não falam a mesma coisa, todas elas, sabe? E a maioria delas fala assim, olha, nós chegamos a essas conclusões, no entanto, precisa de mais pesquisa para consolidar ou não os dados, né? Então, o que é importante, o que eu vou falar, assim, uma regra geral, a regra que eu utilizo na minha vida, que eu vejo, o Pomodoro pode funcionar, só que tem tarefas que 25 minutos, a gente não pode pegar uma regra, sabe, e aplicar totalmente a todas as pessoas, a todas as atividades. Isso é perigoso. Depende da atividade, né? Vou dar um exemplo para você. Como é que você aplica a regra do Pomodoro para um jogador de futebol? Que a partida de 45 minutos. Como é que você faz? Né? Você vai falar, então, FIFA, muda a regra aí, 25 minutos de partida, vamos fazer 4 tempos de 25, vamos fazer... Você entendeu? Ele é obrigado a estar os 45 minutos, no mínimo, em campo direto, concentrado direto. Tá? Então, a gente não pode colocar isso como uma regra. O que eu coloco como regra é intervalos. Sempre precisa de intervalo. Às vezes, vou dar um exemplo também. Tem pessoas que têm TDAH, tá? A gente acha que é coisa de criança, tem muito adulto que tem, sabe? Que desenvolver com criança tem. Mas você vai falar para o TDAH, sabe? Cada um vai ter uma forma de se concentrar diferente. Então, o que eu falo é intervalos. Por exemplo, aula. Vou falar de aula. Eu, quando sou instrutor da IGOV, minha aula, no máximo, direto, no máximo 90 minutos. Direto. Tem que ter intervalo. Obrigatoriamente. No máximo, pode ser menos. Porque depois disso, aí tem vários estudos que falam que a concentração dos ouvintes cai muito. Então, só te respondendo essa pergunta, não pode ser uma regra. Tem várias pesquisas que falam. Tem pesquisa que fala que é 50 minutos e descansa 5, 25, 5. O que é importante é não se submeter a longos períodos de concentração, a não ser em casos muito específicos. Tá? A não ser em casos muito específicos. Só para dar... Aí você fala, que caso específico é esse, Otávio? Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo bem, né, exceção, mas vamos lá. Da Vinci, né? Desculpa, não, foi Michelangelo, que pintou a Capela Sistina, foi Michelangelo, se não me engano, né? Em Roma. Ele ficava o dia inteiro concentrado. O dia inteiro. Pausas muito pequenas. Mas aí tem um porém, né? Que ele entrou em flow. Não sei se já ouviram falar isso, que é flow, né? Que é um estado de concentração intenso. A psicologia positiva estuda muito isso. Quando você entra em flow, que é um estado de concentração mental intensa e precisa, você consegue ficar concentrado por horas. Horas. Isso prejudica. Mas aí esse é um assunto para talvez outra palestra, né? Mas, enfim, não sei se eu consegui te elucidar isso, Thalisa. Queria aproveitar aqui também e compartilhar os agradecimentos dos participantes aqui a você, Otávio. O Paulo César falou, muito obrigado, Otávio, excelente. Juliana Tosi, obrigado, Otávio, parabéns pela palestra. Tatiane Oliveira, muito boa mesmo a palestra, obrigada por compartilhar, Otávio. E o Eduardo também confirmou que a pergunta foi respondida. E fica aqui, oficialmente, né, o nosso agradecimento pela sua presença aqui no nosso seminário. O assunto foi muito bom, acho que trouxe reflexões para todo mundo aqui. Todo mundo assim, balançando a cabeça, estou vendo que realmente foi importante. Então, a gente agradece mesmo a sua presença e a sua fala. Muito obrigado, Luiz. Eu agradeço a todos. Né? Não sei se der o tempo de vocês anotarem ali meu e-mail, rede social, enfim, mas a Luísa tem meu contato, a Thalisa também, precisar de qualquer coisa, se precisar ajudar, alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigado, gente. Se possível, também compartilhar com a gente a apresentação, que lá também tem seus dados, certo? Certo, eu mando para um de vocês, vocês compartilham. Perfeito. Obrigada. Obrigada, Otávio. Até mais, gente. Tchau, tchau.